o número de pessoas em situação de rua aumentou 10 vezes nos últimos 10 anos. Até agosto deste ano, quase 228 mil cidadãos estavam nessas condições. Pelo menos é o que mostra uma pesquisa feita pelo IPEA, que mapeou o perfil dessa parcela da população. A Beatriz Manfredini está de volta para nos trazer mais informações a respeito desses perfis, das características dessas pessoas, né, Bia? Lívia, um aumento bastante impressionante, né, de 930% nesses últimos 10 anos na população em situação de rua. E essa pesquisa, então, ela mostra alguns dados dessas pessoas, como, por exemplo, 60% delas não ficam mais nas ruas na cidade em que nasceram, mas 70% permanecem no mesmo estado. Além disso, a pesquisa também percebe um movimento das periferias para os centros das cidades. Então, essas pessoas em situação de rua se concentram mais na região central. Eu falo aqui do coração da cidade de São Paulo, da capital paulista. A gente está bem próximo aqui à Prefeitura de São Paulo, no viaduto do Chá. E aqui é um local em que se concentra, né, uma parcela muito grande dessa população em situação de rua. Todo mundo que está acostumado a caminhar aqui no centro de São Paulo está acostumado também com essas cenas das pessoas dormindo pelas ruas da capital, principalmente aqui então nessa região do viaduto do Chá, a Praça do Patriarca, inclusive. Tem equipes, às vezes, de remoção de pessoas em situação de rua atuando no local. Eles retiram barracas, retiram alguns pertences, retiram as pessoas por alguns momentos, depois elas voltam. Então, essa pesquisa aponta esse movimento para a região central das cidades. Além disso, eu separei alguns outros dados, como, por exemplo, desse total de pessoas em situação de rua, 227.087 pessoas até agosto deste ano de 2023, 4,7% são estrangeiros. Além disso, 69% são negras e a média de idade delas é de 41 anos. Nós preparamos uma tabela também que demonstram os maiores fatores apontados por essas pessoas inscritas no Cadastro Único para estarem, né, nessa situação. A maior parte delas, 47,3%, aponta para familiares. Bom, a gente consegue deixar essa imagem na tela ainda com as informações da Beatriz Manfredini? A gente teve um probleminha na conexão, mas é bom enfatizar esses dados que ela estava trazendo para a gente. Desse contexto de pessoas que estão em situação de rua, a grande maioria, quase metade, está nessas condições por causa de problemas com familiares ou companheiros. 40,5% por causa de desemprego, 30,4% por causa de alcoolismo e outras drogas, 26,1% por causa de problemas ligados à perda de moradia e a menor parcela, 4,8%, por causa de ameaças e também por causa da violência. A gente tem mais informações também que a Bia ia trazer para a gente, que é os percentuais ligados a problemas não tão recorrentes para levar essas pessoas, essa população, para essa situação de rua. 4,2% estaria nessas condições por causa da distância do local de trabalho, 3,1% por causa de tratamentos relacionados à saúde, 2,9% por preferência ou opção própria e outros motivos teriam levado pelo menos 11,2% dessas pessoas a estarem hoje nessas condições de situação de rua. A gente trouxe mais cedo, inclusive, informações sobre programas que foram divulgados, implementados pelo governo para atender essa população de rua que aumentou significativamente 10 vezes nos últimos 10 anos. Agora, o tempo de permanência, que também é um dado importante dessa pesquisa, pessoas que ficam em situação de rua por até 6 meses performam 33,7% desse grupo que está em situação de rua. Pessoas que permanecem mais do que isso, de 6 meses até 1 ano, 14,2%. Entre 1 e 2 anos, 13%. 16,6% dessa população em situação de rua permanece nas ruas entre 2 e 5 anos. Entre 5 anos e 10 anos, 10,8%. Agora, de forma quase que permanente, por mais de 10 anos,
11,7% dessas pessoas seguem em situação de rua.